Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz seja contigo, a paz seja com a tua casa. Sou o pastor Eliezer do Ministério Fonte de Água de Vida. Nós estamos em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Meus irmãos, no livro de João, no capítulo 14, no verso 16, nós vamos encontrar Jesus dizendo: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós. Meus irmãos, aqui é uma das passagens de João aonde Jesus vai apresentar o Espírito Santo e o ministério do Espírito Santo. E eu quero chamar a atenção de vocês para esse final do versículo 17, aonde Jesus diz que o Espírito Santo habitará conosco e estará em nós. É isso mesmo, o Espírito Santo, ele está dentro de ti e também está ao teu redor em todo o tempo. Amém? Atribuições do Espírito Santo: consolar, guiar, orientar, convencer e frutificar. O ministério do Espírito Santo. Amém? Esse capítulo 14 de João, que também é conhecido como a primeira parte do discurso de adeus, vai nos falar sobre as atribuições do Espírito Santo, aonde Jesus promete então a vinda de um Consolador. E essa vinda, ela é tão importante, ela é tão essencial, que ele próprio vai dizer lá em João 16:7, eu preciso ir para que ele venha, ele precisa vir para estar com vocês. Sabe, se nós observarmos a palavra, se nós estudarmos a palavra, nós vamos encontrar diversas passagens que falam sobre as atribuições do Espírito Santo. Mas algumas são mais evidentes e talvez mais essenciais, como interceder, como nos convencer do nosso erro, nos consolar, nos orientar, nos guiar, nos fazer lembrar. E quando nós olhamos para estas atribuições, quando nós olhamos para estas funções do Espírito, nós podemos perceber entre elas uma característica. Não se tratam de sentimentos. Escuta, meu irmão, minha irmã, o agir do Espírito não é um agir emotivo e momentâneo. Pelo contrário, embora que muitas igrejas no nosso tempo tenham resumido o agir do Espírito Santo a movimentos e manifestações emocionais, o agir do Espírito Santo é um agir racional, embora espiritual. É sim um agir racional. Sabe, nós precisamos conhecer este ministério do Espírito Santo de convencimento, de intercessão, de consolo, de orientação, de aconselhamento. Nós precisamos conhecer e fazer uso dele. Nós precisamos nos tornar dependentes desse ministério do Espírito Santo, porque o poder de Deus se manifesta em nós através deste ministério. O poder de Deus vai se manifestar na minha e na tua vida através do ministério do Espírito Santo. É através do ministério do Espírito Santo que a nossa vida vai ser restaurada, a nossa família, o nosso casamento serão restaurados. É através do ministério do Espírito Santo que nós seremos curados das nossas feridas, sejam elas sentimentais, emocionais ou físicas. O poder de Deus se manifesta na nossa vida através das atribuições e funções do Espírito Santo. Escuta, é importante que nós venhamos a entender que o Espírito Santo, ele vai agir em duas áreas principais da nossa vida. O Espírito Santo, ele vai agir primeiro no nosso espírito, depois ele vai agir na nossa mente, conforme está lá em Romanos 8:16, passagem que nos fala que primeiro o Espírito Santo vai tratar com o meu e com o teu espírito, revelando a nossa verdadeira identidade, revelando que nós somos realmente filhos de Deus. E a partir daí, então, ele estará conosco e ele estará ao nosso redor, aconselhando, guiando e orientando, convencendo o homem do seu erro.
Sabe, se eu tivesse que, dentre as funções do Espírito Santo, escolher, quem sabe, uma maior, uma principal, uma primeira, talvez eu escolhesse o convencimento, porque a natureza do homem, desde Adão, é uma natureza que se inclina para o mal. A natureza do homem, desde Adão, é uma natureza que se inclina para aquilo que é errado. E essa verdade nós podemos constatar quando nós observamos uma criança. Nós não precisamos ensinar uma criança a mentir, nós não precisamos ensinar uma criança a desobedecer, isso é algo natural. E por que é algo natural? Porque faz parte da natureza do ser humano, assim como também faz parte da natureza do ser humano tentarmos nos justificar os nossos erros, justificar as nossas falhas, ou então esconder esses erros e esconder essas falhas. Isso também faz parte da natureza de Adão que nasce conosco. Então eu acredito que talvez, se pudéssemos elencar uma atribuição principal do Espírito Santo, uma atribuição primeira do Espírito Santo, seria então o convencimento, porque o Espírito é aquele que convence o homem do seu pecado. O Espírito é aquele que nos mostra o certo e o errado. Ele nos mostra com clareza a vida que nós estamos vivendo. Essa é uma das grandes atribuições do Espírito Santo e eu considero que talvez possa ser a principal, porque vai gerar a partir daí toda a transformação. Toda a transformação na vida do homem será gerada a partir do momento em que o homem é convencido do seu erro e do seu pecado, que ele é convencido da vida que ele tem levado, ele é convencido do certo e do errado. O Espírito Santo, ele vai nos levar a discernir, ele vai nos levar a entender e escolher entre o certo e o errado. Vos enviarei um Consolador, disse Jesus. Olha como é importante isso, porque tem momentos, meu irmão, minha irmã, tem momentos que nós temos dúvida, tem momentos que nós temos o cansaço físico, tem momentos que nós temos o cansaço emocional, sentimental. Vamos ser sinceros, porque tem momentos que nós temos também a fraqueza espiritual. E é o Espírito que nos orienta, é Ele que vai nos guiar, é Ele que vai, nesses momentos, nos fortalecer. Por isso é tão importante nós estarmos cientes do ministério do Espírito Santo, porque aí então nós saberemos a quem recorrer. Sabe, nós temos momentos de tristeza, nós temos momentos de cansaço e muitas vezes, ou algumas vezes, quem sabe nós temos vontade até de desistir de tudo. Mas lá em Romanos 8:26 vai dizer que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Também Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3 que o Espírito Santo nos vivifica, ou seja, ele nos renova, ele nos dá um novo ânimo, uma nova força, uma nova esperança. Naqueles momentos que tu estás cansado, naqueles momentos que tu acha que não dá mais, o Espírito Santo, ele vem vivificando, ele vem renovando a tua força, ele vem renovando a tua energia, mas para isso é preciso que nós tenhamos o conhecimento do ministério do Espírito Santo, porque quando nós nos sentirmos cansados, enfraquecidos, nós vamos buscar nele este apoio e ele vai então nos ajudar nas nossas fraquezas. Ele é o Consolador. Vos enviarei um Consolador, disse Jesus. Consolador, meu irmão, minha irmã, Consolador é aquela pessoa que está sempre junto contigo, aquela pessoa que está sempre te animando, que está sempre te ajudando, te incentivando, te motivando. E é Ele que nos faz lembrar de cada palavra, é Ele que nos faz lembrar de cada promessa. Mas acima de tudo, Ele vai te fazer lembrar em todo o tempo de quem tu é. Acima de tudo, Ele vai nos fazer lembrar de quem nós somos, porque sim, terão momentos em que nós estaremos cansados, quem sabe até quase abatidos, mas o Espírito Santo vai nos fazer lembrar, Ele vai te fazer lembrar quem tu é. E quando nós lembrarmos de quem nós somos, nós vamos lembrar com toda a certeza que é impossível nós sermos abatidos ou sermos derrotados. Isso é o ministério do Espírito Santo, aquele Consolador que está do teu lado, dizendo que é impossível tu ser abatido, que é impossível tu ser derrotado, que é impossível a tua história dar errado. Ele contará toda a verdade e, além disso, Ele te fará lembrar de toda a verdade.
Escuta, meu irmão, escuta, minha irmã, olha como é importante nós termos o conhecimento da presença do Espírito Santo em nós e ao nosso redor. Provérbios 3:6 vai dizer: reconheça o Senhor, ou seja, perceba Ele ao teu redor em todo o tempo e Ele vai te mostrar o caminho certo. Por isso que é importante nós conhecermos o ministério do Espírito Santo, por isso que é importante nós sabermos desse ministério, dessas funções do Espírito Santo, e nós temos a certeza de que realmente ao nosso redor existe um Consolador, ao nosso redor Deus está ali nos mostrando o caminho certo, nos incentivando, nos motivando, nos orientando. Nós precisamos conhecer as funções deste que está em nós, deste que está ao nosso redor. Porque muitas vezes nós não vamos saber o melhor jeito, nós não vamos saber a melhor forma, muitas vezes nós não vamos saber o melhor caminho, mas Ele saberá e Ele nos orientará. Isaías 30:21 tem uma palavra linda, meu irmão. Minha irmã, Isaías 30:21 tem uma palavra perfeita que mostra ali a ação de Deus. A palavra vai dizer: se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou indo para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês dizendo: o caminho certo é este, andem nele. Veja que maravilha isso, a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele sempre nos dirá o que devemos fazer. O Espírito Santo, Ele sempre nos dirá por onde nós devemos ir. Mas a decisão final, meu irmão, a decisão final, minha irmã, sempre será minha, sempre será tua. E isso vai nos fazer prosperar ou não. Os caminhos que o Espírito Santo me orientar, que Ele te orientar, são caminhos de prosperidade, mas é uma decisão nossa de ouvi-lo ou não. Gálatas 5 fala dessa prosperidade. Gálatas 5 fala sobre os frutos do Espírito Santo. E esses frutos também é uma atribuição do Espírito Santo. Ele nos faz frutificar, porque o homem natural, ele é incapaz de produzir bons frutos. Nós já vimos isso. O homem natural tem a essência de Adão, mas através do Espírito Santo nós conseguimos dar bons frutos. A presença do Espírito Santo gera em nós frutos de amor, frutos de alegria, frutos de paz e paciência, de bondade, de fidelidade, de mansidão e domínio próprio. Frutos, meu irmão, minha irmã, frutos, riqueza de Deus que está à disposição daqueles que são guiados, que são orientados pelo Espírito Santo. Quem sabe tu tens buscado esse fruto de amor na tua casa, quem sabe tu tens buscado esse fruto de alegria na tua vida, de paz nos teus relacionamentos, quem sabe tu tens buscado um domínio próprio para não fazer mais as coisas de forma impensada e acabar se arrependendo depois. Uma pessoa guiada, orientada, aconselhada pelo Espírito Santo é sempre uma pessoa bem-sucedida e próspera. Todo o poder, toda a riqueza de Deus, seja espiritual, seja emocional, sentimental ou seja material, está à disposição daqueles que são aconselhados pelo Espírito Santo. Porque uma pessoa que é aconselhada pelo Espírito Santo é uma pessoa que está vivendo a plenitude da vida com Deus através do relacionamento com o Espírito Santo. Escuta, meu irmão, escuta, minha irmã, existe muito mais a ser vivido, é possível ir muito mais longe, creia nisso. É possível viver muito mais do que tu tens vivido, conhecer muito mais do que tu já conheceu. É tempo de viver uma vida sobrenatural. É tempo de viver uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Mas não pode, meu irmão, não pode, minha irmã, haver duas vontades, não pode haver duas orientações. Somente pode existir em nossas vidas, somente pode existir na tua vida a vontade de Deus. Nós precisamos aceitar ela, nós precisamos seguir ela, porque ela vai nos guiar. A perfeita vontade de Deus vai te guiar através do Espírito Santo para uma vida transformada e uma vida sobrenatural.
Amém? Sou pastor Eliezer do Ministério Fonte de Água de Vida. Nós estamos em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Meu contato, WhatsApp é o 53991747540. Grupo Facebook Fonte de Águas de Vida. Canal no YouTube Ministério Fonte de Águas de Vida. Fecha os teus olhos, coloca a tua mão sobre teu peito e eu oro que a glória, que a unção, que o amor e que o poder de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre tudo e seja sobre todos que são importantes para ti. Assim eu oro, assim eu estou te abençoando, assim eu estou profetizando sobre a tua vida, sobre a tua geração e sobre a tua descendência, em o nome de Jesus. Amém.